E aí galera, hoje nós vamos estar tratando aí de um assunto que é muito corriqueiro, questões envolvendo as relações desses assuntos com outros assuntos, mas é muito comum você ver questões que você resolve a partir de conhecimentos que você tem relacionado à polaridade molecular, ou polaridade das moléculas e forças intermoleculares, né? Quando a gente fala de polaridade das moléculas, né, como é determinada essa polaridade das moléculas, né? Teoricamente, a forma que se traz mais nos livros, né, ela é determinada através de uma grandeza vetorial que a gente chama de momento de polo, né, que a gente representa aí com esse símbolo aí. Então nós temos aí, essa é a forma mais teórica que inicialmente os livros trazem para você aplicar a questão do reconhecimento de que se uma molécula ela é polar ou se ela é apolar. Então essa é a representação mais comum que a gente vê com relação à questão da definição de polaridade de moléculas. Bom, aí a gente tem que ver o seguinte: se o momento de polo, o momento dipolar foi igual a zero, então quando esse momento dipolar foi igual a zero, nós temos ali que aquela molécula ela é uma molécula apolar. Quando esse momento dipolar, ou momento de polo também como pode ser chamado, for diferente de zero, a gente tem essa molécula como uma molécula polar. Mas antes da gente estar iniciando essa representação de momento de polo, se ele é diferente de zero, se ele é igual a zero, momento de polo resultante, é bom a gente não esquecer e não confundir polaridade de ligações com polaridade de moléculas. Porque quando a gente fala de polaridade de ligações covalentes, né, toda vez que eu ligo elementos diferentes, eu estou ligando elementos com diferentes eletronegatividades, então a ligação de elementos diferentes, ela sempre vai ser ligação polar. E quando eu ligo elementos iguais, a ligação entre elementos iguais é uma ligação que ela é apolar. Então, ligação a coisa. E molécula, polaridade de molécula é outra. Então, para definir se a ligação é polar ou apolar, é só olhar se está ligando elementos iguais a elementos diferentes. Ligou elementos iguais, a ligação é apolar. Ligou elementos diferentes, a ligação é polar. Mas vendo essa questão do momento de polo, o momento dipolar, se eu pego, por exemplo, uma molécula formada por Cl2, um cloro ligado a outro, cloro é elemento da família 7A, e quando eu ligo elementos iguais, a mesma força, a mesma eletronegatividade que um cloro vai puxar o par eletrônico, o outro cloro também vai puxar. Então, teoricamente, a gente diz que o par eletrônico ele vai ficar a uma mesma distância de um elemento e também do outro. Então, no caso desse aqui, ó, o cloro ele vai ficar com a ligação, o par eletrônico, a mesma distância de um elemento do outro. Então não vai ter polaridade, porque nós estamos ligando elementos iguais, apenas dois elementos. Então um vai puxar com a força, o outro com a mesma força. Então nós temos que essa molécula ela é apolar, porque não tem polaridade da ligação mais para um elemento nem mais para o outro. Então, como eu estou ligando elementos iguais, são apenas dois elementos, a mesma distância que vai ficar de um elemento também vai ficar do outro, porque a mesma força que um cloro puxa o par eletrônico, o outro também. Então a gente diz que o momento de polar ali ele é igual a zero, porque não tem essa atração mais forte de um elemento do que do outro. Então eu tenho aqui um elemento de polar igual a zero, logo a molécula ela é apolar. E a ligação química entre esses elementos, a ligação covalente, a ligação também é apolar, porque está ligando elementos iguais, né? Aí eu tenho aqui agora HCl. Ora, HCl tem também dois elementos, mas quando eu ligo HCl, o hidrogênio ele tem menor eletronegatividade que o cloro, né? A eletronegatividade cresce como? Da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? Propriedades está dentro das propriedades periódicas, né? Que a gente estuda. Eletronegatividade, eletropositividade, caráter raio atômico, aí eletroafinidade e por aí vai. Energia de ionização. Então nós temos toda uma série de propriedades, onde entre elas a que a gente mais vê a função sendo trabalhada é eletronegatividade. Cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. E aí fica fora os gases nobres, porque o gás nobre não tem essa tendência de estar recebendo elétron. E quando a gente trata dos gases nobres, é o potencial de energia de ionização, que ele cresce da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas a gente, entre os gases nobres, o elemento com maior potencial de ionização ou energia de ionização é o hélio, né? Então,
Como o hidrogênio ele tem menor eletronegatividade do que o cloro tem maior eletronegatividade, então o cloro vai puxar o par eletrônico com mais força para ele. Se o cloro puxa o par eletrônico com mais força para ele, ó, então o momento vetorial vai indicar para cá, mostrando que o cloro tem maior eletronegatividade, puxa o par eletrônico com mais força para ele. Como eu tenho apenas dois átomos diferentes, o par eletrônico fica mais perto do elemento mais eletronegativo, no caso aqui o cloro, então eu vou ter um momento dipolar ó, que vai ser diferente de zero, porque eu tenho apenas uma seta que está indicando para cá. Então o momento dipolar, mas qual é o valor do momento dipolar? Isso é o que menos importa, a gente não precisa se preocupar com o valor do momento dipolar quanto deu. A gente tem apenas que ver se ele é igual a zero ou diferente de zero, né? Então, nesse caso, como eu tenho apenas um momento dipolar, ele vai vir para o lado de cá, logo ele é diferente de zero. E se ele é diferente de zero, a gente disse que a molécula ela é polar. Então, observe que eu estou ligando elementos diferentes, a ligação é polar e essa molécula também é polar. Agora, observe o exemplo C, ligando carbono e oxigênio, CO2. Ó. Aí, quando a gente faz a ligação carbono e oxigênio, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, entre esse carbono e esse oxigênio, ó, o momento dipolar vai ficar para cá, porque o oxigênio é mais eletronegativo. E nessa ligação aqui entre carbono e oxigênio, o momento dipolar vai puxar para lá. Com a mesma intensidade que ele puxa para cá, eu vou ter um vetor para cá, eu também vou ter um vetor para lá, ou seja, esses vetores estão puxando para lados opostos com a mesma intensidade, então eles vão se anular. Né? Porque a mesma força que puxa para cá, o par eletrônico puxa para lá também, então eles se anulam. Então a gente diz que o momento dipolar resultante dessa molécula aqui é igual a zero. Se o momento dipolar é igual a zero, então a gente diz que aquela molécula, CO2, é uma molécula apolar. Né? Mas e as ligações? As ligações entre carbono e oxigênio são polares, porque estão ligando elementos diferentes. Mas a molécula é apolar. Então quer dizer que eu posso ter molécula apolar, uma ligação apolar. Claro, aqui por exemplo, a ligação é apolar, porque está ligando elementos iguais, e essa molécula também é apolar. Aqui eu tenho ligação polar e molécula polar. Aqui agora eu já tenho ligação polar, mas a molécula é apolar. Por isso que a gente está dizendo que não pode confundir quando pergunta a ligação. A ligação ela pode ser polar ou apolar. Polar quando liga elementos diferentes e apolar quando liga elementos iguais. Mas para eu definir a polaridade da molécula, aí eu preciso, inicialmente aqui, analisar o momento dipolar. Né? No caso da água, H2O, entre hidrogênio e oxigênio, vai puxar para o oxigênio, então na realidade tá os dois puxando para o oxigênio, eles estão se somando, está aumentando a força. Né? Tanto aqui, puxa para mais próximo do oxigênio, como cá também puxar mais próximo do oxigênio. Então os vetores têm para o mesmo sentido, então eles vão se somarem. Né? Então a gente tem que o momento dipolar vai ser diferente de zero. Porque aqui é igual a zero, porque eles estão indo para sentidos opostos e têm a mesma força, então eles vão se anular. Aqui eles estão indo para o mesmo sentido, eles vão aumentar a sua força, aumentar seu tamanho de vetor. Então o momento dipolar é diferente de zero, né? E se ele é diferente de zero, a molécula ela é polar. Né? Aqui eu tenho ligações polares, porque está ligando elementos diferentes. Ó. As ligações são polares e a molécula também é uma molécula polar. Bom, mas existe uma forma várias formas que são utilizadas para definir a polaridade da molécula sem precisar fazer vetores. Né? Porque você tem uma molécula com 5 átomos, 6 átomos, para ter que estar fazendo vetores, para ver se anula, para ver se não anula. Então são utilizadas outras formas para você definir a polaridade de moléculas. São várias maneiras que tem, vários macetes que são utilizados. Nós vamos usar um deles aqui para a gente passar essa forma de identificar a polaridade das moléculas. Né? Então é o seguinte, nós vamos dividir molécula com 2 átomos e molécula com mais de 2 átomos para a gente definir a polaridade da molécula, certo? Então nós vamos utilizar esse meio. Né? Bom, primeiro então, já que vamos utilizar uma outra forma para fazer o reconhecimento da polaridade sem usar o momento dipolar, né? Então primeiro vamos falar de moléculas binárias, ou seja, moléculas formadas por apenas 2 átomos. Então a molécula que é formada por 2 átomos é muito simples para você definir a polaridade dessas moléculas. Né? Então olhei a molécula.
ela tem dois átomos. Se os átomos são iguais, não tem o que perder tempo. Então, molécula formada por dois átomos iguais, a molécula é apolar. Molécula formada por dois átomos e os átomos são diferentes, a molécula é polar. Não tem problema você tirar vetor, saber quem é mais eletronegativo e quem é menos eletronegativo. Então, a molécula formada por dois átomos, observei a molécula ali. Está me perguntando qual é a polaridade. Se ela tem apenas dois átomos, eu só vou olhar se é o átomo igual ou se é átomo diferente. Então, toda molécula formada por dois átomos, olhei átomos iguais, a molécula é apolar. E as ligações também são apolares. Átomos diferentes, as moléculas são polares, ligações, nesse caso, também são polares, porque está ligando elementos diferentes. Uma coisa que a gente pode e precisa logo saber e não pode esquecer, é que toda substância simples, ou seja, toda substância formada por um único elemento químico, então toda substância formada por um único elemento químico, é bom saber isso porque é o seguinte, eu tenho substâncias, por exemplo, P4, PN, carbono grafite, carbono diamante, então toda substância que é formada por um único elemento químico, que a gente diz que são substâncias simples, elas são apolares. A única exceção é o O3, o ozônio, porque eles fazem uma ligação dupla covalente entre os dois oxigênios, e aí depois o outro vai ter que entrar via uma ligação dativa ou coordenada, então a molécula fica uma pequena polaridade. Tirando o ozônio, toda ou qualquer outra substância simples, elas são substâncias apolares. Aí nós temos, agora vamos falar de outras substâncias, substâncias com 3 ou mais átomos na molécula. Então, quando eu vou analisar, pegando uma molécula, eu vou observar, então a substância ela está ali, eu olhei primeiro quantos átomos, tem 3 ou mais átomos, eu faço a distribuição eletrônica dos elétrons da última camada, é só saber qual é a família que o elemento está, se o número de elétrons que ele apresenta, como são compostos covalentes, hidrogênio ligado a outros metais, ou então a metais ligados a metais da família 4A para cima. Hidrogênio com elemento da família 4A para cima, ou então elementos da família 4A para cima ligando entre si. Como ninguém quer perder, eles compartilham então ligações covalentes. Então, quando eu vou analisar, eu vou observar o seguinte. Eu peguei uma molécula, ela tem 3 átomos ou mais. Eu quero saber qual é a polaridade, se ela é a molécula polar ou se é a molécula apolar. Se eu quero saber qual é a polaridade, eu faço a distribuição e observo o seguinte, se sobrou um ou mais pares de elétrons livres no elemento central, a molécula é polar. Então, molécula com 3 ou mais átomos, sobrou par de elétron livre no elemento central, molécula polar. Aí eu vou ter 2 exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, oxigênio, 2 moléculas, duas ligações entre hidrogênio e oxigênio. Aí eu tenho um elemento central que é o oxigênio. Se você observar aqui, existe um par de elétron livre. No elemento central. 2 pares, dois pares de elétrons livres no elemento central. Então, quando eu tenho um ou mais pares de elétrons livres no elemento central, a molécula, ela é molécula polar. Eu tenho aqui a amônia. NH3, nitrogênio de família 5A, 5 elétrons, se ligou a 3 hidrogênio, atinge a regra do octeto. Só que ela tem um par de elétrons livres no elemento central. Toda ou qualquer molécula com 3 ou mais átomos tem um par de elétrons livres no elemento central, molécula polar. Então nós temos aqui exemplo de 2 moléculas que são moléculas polares. Tem 3 átomos na molécula, pode ser 3 ou mais. Se tiver par de elétrons livres no elemento central, a molécula vai ser polar. Então, continuando a polaridade de moléculas, então molécula com 3 ou mais átomos, agora nós estamos falando quando o elemento central não tiver par de elétrons livres. Então é bem simples também para a gente identificar por essa forma aí. É a forma que você precisa identificar rápida para não perder tempo de estar perguntando se tem vetor ou não tem. Já vimos anteriormente que se a substância ela é formada por 2 átomos, átomos iguais a molécula é apolar, átomos diferentes a molécula é polar. Com 3 átomos ou mais, olhei e fiz a distribuição, tem par de elétron livre, 1, 2, um ou mais pares de elétron livre, a molécula é polar. Agora, se não tem par de elétron livre, a gente tem que analisar. Então, a molécula com 3 ou mais átomos, quando a gente não tem par de elétron livres, nós vamos observar o seguinte. Se todos os ligantes que nós temos a esse elemento central, eles são iguais, a molécula vai ser apolar. Se Cl4 não tem um par de elétrons livres no elemento central, todos os elétrons estão fazendo ligação,
Então tem um átomo central, não tem par de eletrolivres, ligantes são todos iguais, molécula apolar. Elemento central não tem par de eletrolivres, ó. Todos os 4 elétrons fizeram ligações e os ligantes são iguais, oxigênio e oxigênio. O ligante aqui foi tudo cloro, o ligante aqui tudo oxigênio. BF3, ó. Não tem um par de eletrolivre, só tem um tipo de ligante, ou seja, todos os elementos estão ligados ao elemento central são iguais, a molécula é apolar. Agora, quando você não tem par de eletrolivres e o elemento central, ao elemento central tem elementos diferentes ligados, ou seja, ligantes diferentes, a molécula vai ser polar. Olha como é simples definir a polaridade de molécula. 2 átomos, átomos iguais, molécula apolar. Átomos diferentes, molécula apolar. 3 ou mais átomos, fez a distribuição. Tem par de eletrolivre, molécula apolar. Aí se não tiver, que eu vou observar. Mas a análise que por esse método é bem rápida. Se eu tenho 3 ou mais átomos, não tem um par de eletrolivre no elemento central, aí eu vou observar. Os ligantes daquele elemento são todos mesmos, são todos ligantes, são todos iguais. Se os ligantes são todos iguais, ó, o elemento central, oxigênio, oxigênio, flúor, 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 cloro, cloro, cloro. Ligantes todos iguais, molécula apolar. Observe que essa molécula é apolar, as ligações são polares. Molécula apolar, ligações polares. Molécula apolar, ligações polares. Por quê? Está ligando elementos diferentes. Agora eu observei a molécula, fez a distribuição, observei que o elemento central não tem par de eletrolivre, porque quando tem é polar. Já que não tem, eu vou fazer a distribuição também e analisar. Olha, eu tenho aqui, ó, moléculas, nesse caso aqui com 5 átomos, não tem par de eletrolivre, só que eu tenho ligantes diferentes, eu tenho mais de um tipo de ligantes, ó, ao elemento central. Então, molécula com 3 ou mais átomos, onde você não tem par de eletrolivre no elemento central, e tem mais de um tipo de ligante, mais de um tipo de elemento ligado ao elemento central, a molécula vai ser polar. Ó, molécula polar, porque eu tenho 2 tipos de elementos ligados ao elemento central. Né? Então é bem simples para você definir a polaridade de molécula. Ô, pai, como é que se cobra isso no Enem, geralmente? Ó, geralmente no Enem eles dá lá uma estrutura, geralmente na forma de compostos orgânicos, na maioria das vezes, né? E pode lhe perguntar para se a molécula é polar ou apolar. Se você só tem um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, só tem um tipo de elemento ligado ao elemento central, aí nós vamos ter a molécula vai ser apolar. Mas quando eu tenho hidrocarbonetos é uma coisa, e quando eu tenho outros elementos ligados ao carbono, eu tenho, por exemplo, outra forma, eu tenho outras funções, álcool, aldeído, cetona, aí você já vai dando uma polaridade nas moléculas. Algumas são mais polares, outras são menos polares. A gente vai falar exatamente da questão da força de interação, né, intermolecular, que está diretamente ligado com essa questão da polaridade da molécula. Aí, continuando a aula, aí nós temos a segunda parte da aula que fala sobre força de interação intermolecular, ou seja, a força de interação entre moléculas diferentes. Também é chamado, o pessoal também chama de força de Van der Waals, porque Van der Waals foi um holandês que primeira vez fez menção a essa questão das forças existentes entre moléculas. Né? Aí nós temos 3 tipos de interação existentes entre moléculas. Né? Nós temos 3 tipos. Nós temos dipolo induzido, ou também chamado de dipolo instantâneo, de induzido a instantâneo. Nós temos o dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente. E nós temos as ligações ou força de hidrogênio. Primeiro nós temos o dipolo induzido, ou também chamado de dipolo instantâneo, que é o tipo de interação ou tipo de ligação que existe entre moléculas apolares. Então, quando eu tenho moléculas apolares, o tipo de interação que eu tenho é dipolo induzido ou dipolo instantâneo. É o tipo de interação, de atração ou de força que é considerado de baixa força, de baixa interação. Por quê? Porque a molécula, por ser apolar, né, teoricamente ela não tem polo, mas uma movimentação, alguma força externa atuando sobre essas moléculas pode fazer com que elas possam vir a desenvolver uma polaridade instantânea, uma polaridade momentânea que é desfeita com facilidade. Por isso, como ela é desfeita com facilidade, é um tipo de interação que é considerado de pequena força. Então, é o tipo, lembrou, moléculas apolares, tipo de interação de polo instantâneo ou de polo induzido, porque é uma força que vai ser induzida por algum fator e que pode ser desfeita com facilidade. É bom a gente lembrar o seguinte, porque às vezes pede para você fazer uma relação de algumas moléculas, elas todas são apolares, e pede para você fazer uma relação considerando a questão da interação do ponto de ebulição. Então, quando você tem moléculas apolares e houver necessidade de você fazer uma relação para ver quem entre elas, já que são apolares, pode ter uma polaridade maior do que a outra, mesmo que seja instantânea,
pode ter um ponto de ebulição maior do que o outro. Então, para a gente definir entre moléculas apolares, a gente define da seguinte maneira: quem tiver maior massa molar, né, maior massa por mol, nós vamos ter aí maior ponto de ebulição. Eu coloquei 3 exemplos aqui, ó. CH4, que se você olhar, carbono é 12 e cada hidrogênio é 1, vai dar 16 gramas por mol. O C2H6, que é o etano, né, nós vamos ter carbono é 12 vezes 2, 24, 1 vezes 6, 6, dá 30 gramas por mol. E o tetacloreto de carbono, que nós temos aí, que a massa molar, carbono nós temos aí carbono 12, mais cada cloro é 35,5 vezes 4, vai dar 142, com 12 do carbono, nós vamos ter aí 154 gramas por mol. Então, 16, 30, 154. Então, os pontos de ebulição, ó, quanto maior for a massa da molécula, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição relativamente. Então, se houver necessidade de fazer relacional, você olha quem tem maior massa, e quem tiver maior massa vai ter maior ponto de ebulição entre as moléculas apolares. Aí nós temos um segundo tipo de interação que a gente chama de dipolo-dipolo ou dipolo permanente, né? Porque são ligações que ocorrem entre moléculas polares, e por ser polares, elas já adquirem uma certa polaridade. Uma molécula se liga a parte polar negativa com a positiva da outra, e assim as moléculas vão se ligando. Esse tipo de interação, que a gente chama de dipolo permanente ou dipolo-dipolo, esse tipo de interação ocorre quando você está trabalhando com moléculas polares. Molécula apolar de polo induzido ou instantâneo, moléculas polares de polo permanente ou de polo-dipolo. Como ele tem aí a polaridade existente entre as moléculas, ele tem um tipo de interação considerada de média força, porque elas já são moléculas que são polares. Por si só já tem um polo positivo e um polo negativo, só que são ligações covalentes, são ligações relativamente fracas quando a gente considerar e analisar em relação a ligações iônicas, né? Então as moléculas polares, ele tem um tipo de interação de polo-dipolo ou de polo permanente. A interação é considerada de média força. Então são aquelas ligações que ocorrem entre moléculas polares. Por exemplo, H2S, né? HCl, né? BRF. Então são moléculas polares, moléculas que têm interação de média força. E nós temos um terceiro tipo de interação ou de ligação entre moléculas que a gente chama de ligação ou ponte de hidrogênio, que é uma das que mais a gente vê trabalhando em termos de questão de Enem, né? Então, quando é que eu sei que eu tenho interação do tipo ligação ou ponte de hidrogênio, né? Esse tipo de interação é considerada, entre as ligações covalentes, a ligação de grande força. Então, as ligações que têm uma grande força entre as moléculas, né? Então, eu tenho dipolo induzido, pequena força, dipolo permanente, que é de média força, eu tenho uma ligação ao ponto de hidrogênio, que é considerada como ligações de grande força entre as ligações covalentes. E quando é que eu sei que eu tenho dipolo permanente, e quando eu tenho a ponte de hidrogênio? Aqui as duas ocorrem entre moléculas polares, né? A ponte de ligação de hidrogênio, ela vai ocorrer quando você tem o hidrogênio ligado diretamente a átomos de grande eletronegatividade. Então, o hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aí nós temos a interação de grande força entre as moléculas, compostos moleculares. Então, exemplos de moléculas que fazem ligação ponte de hidrogênio, nós temos a água, que eu tenho hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, eu tenho a amônia, eu tenho no etanol, um álcool. Os álcools, né, todos eles possuem ponte de hidrogênio, por isso que quando nós temos, por exemplo, a fabricação do panetone, né, no panetone depois de um tempo ele resseca, mas se você pega esse panetone e coloca no forno, coloca no micro-ondas, não durante muito tempo, mas coloca durante alguns segundos, você que o panetone estava ressecado, depois ele fica novamente umedecido numa forma, né, normal para se degustar, para comer. Então isso por quê? Porque tem as pontes de hidrogênio e quando você aquece, essas pontes são quebradas, né, da água, e aí libera a água novamente para o meio ali, e aí o panetone volta a ficar macio novamente, né? Então são coisas que, por isso que você tem o panetone nessa situação. Ele está ressecado, depois você esquenta o pão também, você esquenta um pouco, ele fica macio de novo, porque está quebrando as pontes de hidrogênio que existia ali dentro daquele panetone, né? Então nós temos ali, por exemplo, no panetone nós temos a glicerina, né, que tem pontes de hidrogênio, tipo de álcool,
propanotriol, que é a glicerina. Então nós temos ali pontos de hidrogênio, que são pontos de hidrogênio, elas são rompidas. Quando você aquece um pouco esse panetone, esse pão, ele libera novamente a presença de água ali, e isso faz com que o panetone, o pão, ele volte a ficar macio novamente. Então, para a gente não esquecer, ó, nós temos essa sequência aqui de força de interação, ponto de ebulição também, né? Então nós temos dipolo instantâneo, né, que tem força de interação baixa, então por isso também tem ponto de ebulição baixa. Nós temos o dipolo, também chamado de dipolo permanente, que já tem força de interação média, por isso tem um ponto de ebulição maior do que o dipolo instantâneo, né? Então tem ponto de ebulição maior que o dipolo instantâneo, que ocorre, enquanto aqui ocorre entre moléculas apolares, aqui ocorre com moléculas polares. E que dipolo permanente ou dipolo-dipolo tem interação e, consequentemente, ponto de ebulição menor do que ponte de hidrogênio, né? E o ponte de hidrogênio é evidente que são as ligações mais fortes entre as moléculas, compostos moleculares, vai ter ponto de ebulição e força de interação menor do que as ligações que ocorrem entre os compostos iônicos, que ocorrem nas estruturas iônicas, né? Então, a força de interação, basicamente, para você relacionar isso, dipolo instantâneo, moléculas apolares, dipolo permanente, moléculas polares, ligação de hidrogênio, moléculas polares que tem hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio e nitrogênio. Normalmente, é um assunto muito cobrado dentro do Enem, e geralmente as questões vêm uma estrutura, vem um texto falando, às vezes pergunta para você, entre aquelas substâncias, né, que estão ali dadas ali abaixo, qual teria maior solubilidade, maior interação com a água, porque substâncias polares dissolvem bem quem é polar, então quem tem ponto de hidrogênio vai dissolver melhor que quem tem ponto de hidrogênio. Ah, mas eu observei lá, eu tinha alguma estrutura que tinha OH, então 2 ou 3 estruturas sim, mas aquela que tiver maior quantidade de ponte de hidrogênio, de formação de ponto de hidrogênio maior OH, por exemplo, é quem vai ter maior solubilidade, maior interação com a água. Então essas relações são muito trabalhadas dentro das questões do Enem relacionado com esse assunto de ligações ou força de interação molecular, porque elas estão diretamente relacionadas com a polaridade das moléculas. Então, polaridade de molécula e interação intermolecular. Molécula apolar, dipolo induzido. Molécula polar, dipolo permanente ou ponte de hidrogênio. Vai depender se tem ou não hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aí tem mais um assunto trabalhado aí no canal Química com Bayer. E aí, logo apareceremos novamente com mais assuntos.